E aí, torcedor do Galo? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Assim que atingirmos a meta de 1000 inscritos, vamos sortear um manto do Galo. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Uma rivalidade inesperada ganhou os holofotes do futebol sul-americano esta semana. Os técnicos argentinos Luiz Ubeldia e Gabriel Milito, reconhecidos por suas trajetórias marcantes, protagonizaram um episódio de tensão que surpreendeu torcedores e a imprensa. As farpas entre os dois ocorreram após declarações ácidas em entrevistas recentes, expondo uma animosidade que poucos imaginavam. O estupim para o desentendimento foi uma coletiva de imprensa, na qual Zubeldia, atualmente comandando uma equipe em ascensão, fez críticas veladas à forma como Milito conduz suas equipes. Alguns treinadores gostam de falar bonito, mas no final, o que importa são os resultados, disparou Zubeldia, sem mencionar diretamente o nome de Milito. Milito, no entanto, não deixou barato. Durante uma entrevista pós-jogo, ele rebateu o comentário de forma contundente, mencionando indiretamente o rival. O futebol não é só sobre resultados. É sobre estilo, filosofia e construir algo duradouro. Quem não entende isso talvez devesse rever suas prioridades como técnico. As trocas de farpas rapidamente tomaram as redes sociais e dividem torcedores dos dois treinadores. Enquanto alguns defendem Zubeldia pela ênfase nos resultados e pragmatismo, outros se identificam com a visão de Milito, que prioriza o jogo bem jogado e a construção de uma identidade coletiva em campo. A rivalidade que antes era silenciosa agora se tornou pública, aquecendo ainda mais o ambiente do futebol sul-americano. A relação entre os dois treinadores, embora respeitosa no passado, já tinha sinais de atrito. Ambos possuem estilos de trabalho opostos, com Zubeldia sendo conhecido por sua abordagem disciplinar e Milito, por priorizar a tática e o desenvolvimento técnico dos atletas. Nos últimos anos, seus times frequentemente se enfrentaram em partidas de alta intensidade, o que alimentou as comparações entre eles. Nos bastidores, comenta-se que a tensão também tem raízes em disputas de mercado. Recentemente, os dois treinadores teriam sido cogitados para o mesmo clube, o que intensificou a competitividade entre eles. Embora nenhuma das partes tenha confirmado o episódio, rumores apontam que a situação deixou marcas na relação profissional de ambos. Jornalistas esportivos se apressaram em analisar o conflito. Para alguns, a troca de alfinetadas é natural em um esporte competitivo como o futebol. Esses embates são comuns, e de certa forma, fazem parte do jogo. Mas é claro que a rivalidade entre dois técnicos argentinos tão influentes gera curiosidade e movimenta o cenário esportivo, afirmou um comentarista renomado. Outros, porém, criticaram a postura dos treinadores, sugerindo que a disputa pública pode desviar o foco de suas equipes e prejudicar a imagem profissional de ambos. Esses conflitos acabam sendo desnecessários e tiram a atenção do que realmente importa, o futebol dentro de campo. Eles deveriam resolver isso de outra forma, opinou outro analista. Apesar do atrito, Ubeldia e Milito continuam focados em seus respectivos trabalhos. Ambos lideram equipes que disputam torneios importantes e estão sob pressão para entregar resultados. Nos últimos jogos, as duas equipes demonstraram bom desempenho, o que sugere que a rivalidade extracampo ainda não afetou diretamente seus jogadores. Para os torcedores, no entanto, o embate entre os técnicos adiciona um tempero especial aos próximos confrontos. Já queremos ver o próximo jogo entre os dois. Vai ser uma verdadeira batalha dentro e fora de campo, comentou um fã nas redes sociais. As expectativas por uma nova partida entre os times comandados por Zubeldia e Milito já estão elevadas. Enquanto isso, a imprensa argentina segue acompanhando cada movimento dos dois técnicos, com expectativas de novos capítulos dessa rivalidade. Qualquer declaração ou gesto de Zubeldia ou Milito é analisado minuciosamente, aumentando ainda mais a tensão. Alguns veículos, inclusive, apontam que a rivalidade pode ser explorada comercialmente para atrair mais audiência. O episódio também reacendeu a discussão sobre o impacto da personalidade dos técnicos no futebol moderno. Para muitos, rivalidades como essa são uma parte essencial do esporte, pois dão vida às competições e criam histórias que transcendem o gramado.
Para outros, porém, o foco deve permanecer na qualidade do jogo e na ética profissional. Independentemente das opiniões, uma coisa é certa, a relação entre Luiz Zubeldia e Gabriel Milito não será a mesma. Os próximos encontros prometem ser marcados não apenas por estratégias táticas, mas também por um duelo de personalidades que já entrou para o folclore do futebol argentino. Resta saber como os dois técnicos vão administrar essa rivalidade daqui para frente. Será que veremos um pedido de desculpas e reconciliação? Ou a disputa continuará a esquentar os gramados e coletivas? O certo é que o público está de olho e ansioso pelos próximos capítulos dessa história. Enquanto isso, tanto Zubeldia quanto Milito seguem trabalhando para provar, dentro de campo, quem é o melhor estrategista. Afinal, no futebol, rivalidades como essa não são apenas inevitáveis, mas também essenciais para alimentar a paixão dos torcedores. O futebol argentino vive um novo capítulo de tensão fora das quatro linhas. Luiz Zubeldia e Gabriel Milito, dois dos mais respeitados técnicos da atualidade no país, estão no centro de uma rivalidade que ultrapassou os gramados e ganhou força nas coletivas de imprensa. As declarações recentes de ambos, carregadas de indiretas e críticas, colocaram ainda mais holofotes sobre essa disputa, que promete repercutir por um longo tempo. Embora as faíscas entre os dois técnicos tenham vindo a público recentemente, quem acompanha o futebol argentino sabe que essa rivalidade tem raízes mais profundas. Desde os tempos em que começaram a trilhar suas carreiras como treinadores, Zubeldia e Milito seguiram caminhos diferentes, tanto em estilo de jogo quanto em filosofia de trabalho, o que sempre os colocou em lados opostos na opinião pública. Zubeldia, conhecido por sua abordagem pragmática e disciplinada, é frequentemente elogiado por sua capacidade de organizar equipes de forma eficiente e conquistar resultados em cenários difíceis. Milito, por outro lado, é admirado por seu futebol ofensivo, que prioriza a posse de bola e o controle técnico. Esses contrastes tornaram inevitável a comparação entre eles, criando um campo fértil para desentendimentos. No centro da recente polêmica estão declarações que, embora não mencionem nomes, deixam claras as críticas mútuas. Zubeldia apontou a falta de eficácia de treinadores que valorizam mais a posse do que o gol. Milito, por sua vez, rebateu com a afirmação de que futebol não é apenas vencer, mas deixar um legado. Para os torcedores, essas farpas reforçam a ideia de que os dois possuem filosofias incompatíveis e enxergam um no outro um rival natural. O impacto dessas provocações já é sentido nos bastidores de suas equipes. Ambos os técnicos são figuras centrais em seus clubes, e a tensão entre eles pode influenciar diretamente os elencos, principalmente em confrontos diretos. Para jogadores e dirigentes, lidar com essa pressão adicional será um desafio, especialmente em uma temporada marcada por competições intensas. Nas redes sociais, o público se divide entre apoiar Zubeldia ou Milito, transformando a disputa em um verdadeiro espetáculo midiático. Memes, vídeos e comentários inflamados tomaram conta da internet, mostrando que a rivalidade ultrapassou o ambiente profissional e se tornou parte do folclore popular. Zubeldia é um estrategista nato, Milito só sabe fazer firula, comentou um torcedor. Milito joga futebol de verdade, Zubeldia só quer estacionar o ônibus, rebateu outro. A imprensa esportiva também tem explorado o embate, destacando os diferentes contextos que cercam os dois técnicos. Enquanto Zubeldia comanda uma equipe em busca de afirmação internacional, Milito está à frente de um projeto mais consolidado, mas igualmente pressionado por resultados. Essa diferença nos cenários alimenta ainda mais a narrativa de confronto entre estilos e prioridades. Apesar das alfinetadas, há quem veja na rivalidade um aspecto positivo para o futebol sul-americano. Especialistas apontam que a tensão entre Zubeldia e Milito traz visibilidade para as ligas locais e aumenta o interesse do público, especialmente em uma época em que o futebol europeu domina as atenções. Esses duelos de personalidade criam histórias que o torcedor quer acompanhar. Isso é bom para o esporte, destacou um comentarista em um programa esportivo. Por outro lado, há preocupações sobre o efeito dessa rivalidade na imagem profissional dos técnicos. Para alguns analistas, a troca de farpas pode ser vista como falta de maturidade, algo que poderia ser resolvido de forma mais discreta. O futebol é um ambiente competitivo, mas existem formas melhores de lidar com diferenças.
Essas brigas públicas não beneficiam ninguém, opinou um jornalista esportivo. Com a próxima rodada das competições nacionais e internacionais se aproximando, as expectativas para um possível confronto direto entre Zubeldia e Milito só aumentam. A tensão entre os dois já elevou o interesse pelas partidas de seus times, e muitos acreditam que o campo será o lugar onde essa rivalidade realmente será decidida. As palavras são importantes, mas o futebol sempre se resolve na bola, resumiu um torcedor apaixonado. O desfecho dessa rivalidade ainda é incerto, mas uma coisa é clara: Zubeldia e Milito criaram uma narrativa que vai além dos resultados de suas equipes. Essa disputa de ideias, egos e estilos já entrou para a história recente do futebol sul-americano, mostrando que, no esporte, as rivalidades não se limitam apenas aos jogadores. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.